não bebe em água barulhenta, a ovelha é medrosa, a ovelha tem medo de tudo, a ovelha só bebe em águas tranquilas. Lembra-se do salmista dizendo: leva-me às águas tranquilas. Aí o pastor chegava, as ovelhas se alimentavam, iam para as águas tranquilas, passavam o dia comendo, o dia bebendo, o pastor olhando para elas, cuidando, arrebanhando, aquela que vai muito longe, indo lá, pegando, voltando, enfim, chegava o final do dia. Quando o dia estava terminando, ele voltava naquele percurso. Ele tinha que sair cedo, porque o dia ia terminando, e de qualquer forma ele tinha que andar muito tempo antes de escurecer. Quando chegava no seu destino, ou quando ele ia passando pelo percurso, acontecia de as trevas vir chegando, a noite vir chegando, e era nesse momento em que ele ia na frente. Pastor de ovelhas não vai atrás, pastor de ovelhas não é como pastor de rebanho bovino, não, ele vai sempre na frente. Então ele ia na frente. Às vezes podia acontecer de que uma ovelhinha muito curiosa, ou que de repente não conseguiu alcançar as demais, ficou para trás, ou por causa da sua incapacidade, ou da sua curiosidade de ver alguma coisa, enfim, aquela ovelha podia ficar para trás. O pastor, de repente, nessa história em que Jesus começa a contar, ele, antes de chegar no aprisco, antes de chegar em casa, antes de chegar no local onde elas iam ficar acolhidas, ele de repente percebe que está faltando uma. E quando ele percebe que está faltando uma, nessa história hipotética de Jesus, em que ele pede para que estes homens se comparem nessa situação, ele então olha deixa as 99 no local e agora vai atrás daquela outra ovelhinha. E o texto diz que quando ele chega e encontra essa ovelhinha, olha o que acontece. A ovelhinha, quando ela perdia-se, ou quando a ovelha entrava num estado de choque muito grande, quando ela era encontrada, eu não sei aqui se você já passou por isso, mas alguém aqui que passou por uma situação de medo muito grande sabe disso, que quando você passa por uma situação de medo em alto grau, você fica sem ação, e quando chega alguém para te ajudar, você ainda está meio que parado, estagnado, sem esboçar reação por causa do medo. E a ovelha, que é muito medrosa, era muito prático isso, era muito vívido isso na vida da ovelha. A ovelha ficava paradinha, ainda que o pastor quisesse trazê-la, vamos andando, ela não vinha, ela ia ficar parada, porque ela ainda está com medo, ela ainda não passou o susto. O que o pastor tinha que fazer? O pastor pegava a ovelhinha e agora colocava a ovelha no ombro. Ele passou muito tempo procurando, ele passou muito tempo andando pelas colinas, deixando as 99 para trás, e foi atrás daquela. Quando ele chega e encontra, ele ainda vai ter que carregar nos ombros. Ou seja, o trabalho dessa história hipotética de Jesus não acabou, porque o pastor teve trabalho para procurar as ovelhas, e agora ele vai ter um trabalho em restaurar essa ovelha. Mas olha o que o texto diz, que coisa linda, no versículo de número 5: e quando encontra, coloca-a tristemente nos ombros. É isso que o texto diz. E quando a encontra, põe-a nos ombros, cheio de pesar, cheio de tristeza, cheio de cansaço. É isso que o texto está dizendo. É isso que o texto está dizendo. Cheio de júbilo. Ou seja, o texto acabou de dizer, Jesus acabou de informar, que esse pastor teve trabalho para encontrar a ovelha, mas quando ele encontrou a ovelha, o trabalho não acabou, ainda tem trabalho pela frente. Qual é o trabalho? É o trabalho da restauração. Queridos, não tente interpretar esta parábola aplicando à igreja, porque você vai errar. Essa parábola não foi contada para aplicar a um contexto pastoral local. Essa parábola, ela foi contada para ilustrar uma outra verdade. Jesus está sendo criticado porque ele está comendo com pecadores. Jesus está sendo acusado porque ele comunga com pecadores. E agora ele vai contar essa parábola para dizer mais ou menos assim: olha só, eu tive um trabalho, eu tenho uma proposta. A proposta do reino de Deus é exatamente essa: é de buscar o pecador, é de buscar o perdido, é de buscar o doente. E Jesus, em outra situação, quando também foi acusado do mesmo erro de comer com pecadores, disse: eu não vim para os, mas vim para os
Ou seja, Jesus está dizendo exatamente o seguinte: eu vim para buscar pecadores. A minha proposta foi buscar pecadores, e agora vocês estão me acusando e dizendo que eu não devo buscar pecadores. Pois eu quero dizer para vocês, fariseus, era essa a palavra de Jesus: qual de vocês que tendo uma ovelha perdida não vai largar as outras e vai buscar essa ovelha? Eu estou fazendo isso, eu vou continuar fazendo isso, e quando eu encontrar essa ovelha perdida que quer voltar, eu vou colocar no ombro e vou levar para casa, e vou festejar, e vou dar uma festa, e vou me alegrar, porque eu vou fazer o meu trabalho no qual eu me propus a realizar. Essa parábola tem de ser entendida na perspectiva do ministério de Jesus. A proposta de Jesus é exatamente buscar pecadores. Ele não veio buscar pessoas que não precisam de arrependimento. Jesus está o tempo inteiro dizendo isso. Aqui existe uma coisa muito interessante, é que esse amor desse pastor, ele é destacado de maneira interessante, porque o pastor, ele agora de maneira abnegada, ele agora de maneira desprendida, ele vai, não sabe quanto tempo ele demora para encontrar a ovelha, mas ele está determinado. Não se sabe quanto tempo ele vai demorar para alcançar o seu objetivo, mas ele está firme no seu propósito. Sabe o que eu quero dizer para você, meu querido? Para você que é um pecador, que precisa de arrependimento, e esse pecador que precisa de arrependimento vai ficar um pouco mais claro mais à frente, mas eu quero dizer para você que se considera pecador e que precisa de arrependimento, olha, eu quero dizer, Jesus não abre mão de você. Ei, Jesus não abre mão de você. Eu quero repetir isso aqui: Jesus não abre mão de você. Se você é uma ovelha sadia, se você considera que não precisa de arrependimento, se você acha que Jesus não deve receber pecadores, só deve receber os saudáveis, eu quero dizer que você não vai ter tanta atenção de Jesus. Mas se você é alguém que reconhece que precisa de arrependimento, que precisa de graça, que precisa de misericórdia, que precisa de perdão, que precisa de amor, que precisa da graça favorável de Jesus, então eu quero dizer para você, ele vai buscar você, ele não vai abrir mão de você. Ainda que você se perca, ele te acha, ele te encontra, ele te escolhe, ele te busca, ele não te deixa lá, você não vai conseguir ficar. Aqui é um aspecto lindo da soberania de Deus. Aqui é um aspecto belo da soberania de Deus. Sabe, é que quando Deus nos escolhe, Deus não abre mão de nós. E Jesus não vai deixar que você se perca, Ele não quer que você se perca. Quem experimenta a graça de Jesus, quem experimenta a graça de verdade uma vez na vida, quem experimenta a graça de verdade, não consegue ficar mais distante dela. E a soberania de Deus é de tal maneira que você está achando que é, ou que tem a liberdade para ficar no pecado, mas você que experimentou a graça de Deus de maneira genuína, você não consegue ficar lá. Por mais que você experimente, por mais que você teste, por mais que você fique por curiosidade, mas eu quero dizer, quem experimenta a graça de maneira genuína, não deixa jamais de voltar para a casa do Pai, não deixa jamais, porque essa graça não te deixa, essa graça não te abandona, essa graça não te deixa para lá. Eu quero aqui contar uma ilustração de um grande pregador de séculos passados chamado Charles Haddon Spurgeon. Alguns dos meus alunos já podem conhecer essa ilustração, mas eu quero repetir aqui para os demais. Charles Haddon Spurgeon ilustrava a graça da seguinte forma. Ele dizia: olha, você quer saber o que é graça? Quem quer saber o que é graça aqui a partir de um exemplo? Quem quer saber o que é graça? Quem quer saber o que é graça? Olha só, a graça é o seguinte: imagina que você vai andando pela rua e de repente um mendigo te assalta. Ele chega até você e te pede uma esmola ou um dinheiro, algo para comer, lanchar, sei lá, almoçar. Você não dá. E aí de repente esse mendigo, muito furioso, chateado, talvez até drogado, ele bate em você, ele toma tuas coisas, ele te assalta, ele te leva o que você tem, ele te bate, te deixa machucado e foge. 2 dias depois, você está andando pelo mesmo local
ou por um local próximo, e de repente, dizia Spurgeon, você se depara e vê aquele moço à distância, e do teu lado esquerdo você vê algumas autoridades militares